Oi, gente. Hoje a gente vai começar a refletir um pouquinho sobre essa palavrinha tão presente na nossa vida, que é o estresse. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é por que essa palavra é tão presente na nossa vida? Não é só na vida de uma pessoa, não é só na minha vida, não é só na sua vida, né? E aí a gente começa a perceber que talvez a gente viva em um meio, em uma sociedade, em uma cultura, em que o estresse é a base dela. Talvez a cultura que a gente viva nos mantenha nesse limite, precise nos manter nesse limite, e isso chega pra gente com uma informação de que ser estressado é ser produtivo. E aí a gente já começa a juntar um monte de palavras que têm significados importantes pra gente, como ser produtivo, por exemplo, com estar estressado. Então, produtivo é aquela pessoa que vive no estresse, né? Essa pessoa, poxa, é super produtiva, né? Então, o produtivo significa que a gente precisa funcionar no extremo, porque isso é funcionar no extremo, funcionar emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, no extremo. O extremo, ele é, de fato, ele ajuda a gente a às vezes ter mais força, às vezes ter mais rapidez de raciocínio, às vezes ter mais potência em alguma determinada situação, mas isso tem uma função biológica, evolutiva, porque em situações, de fato, de grande, por exemplo, ameaça à vida, a gente precisa ter essa reação extrema do organismo como um todo, né? Entende-se que eu tô falando de todos os níveis do organismo, físico, emocional, psíquico, tudo trabalhando junto. Para que a gente possa nos salvar, por exemplo, numa situação extrema, né? De uma ameaça extrema. Mas isso tem consequências, né? Por exemplo, existem reações bioquímicas que acontecem em momentos como esse para que a gente possa ter essas reações, né? Então, por exemplo, a gente pode ver em situações extremas que pessoas, às vezes, que a gente olha assim, mas como ele pôde ter tanta força para se segurar, por exemplo, durante horas? Entende? Numa situação onde ele iria cair, uma pessoa que iria cair se segurou durante horas e conseguiu se salvar. Ou uma outra pessoa que conseguiu levantar um carro para tirar uma criança que estava embaixo. Então, tem várias situações extremas onde a vida está em jogo, e o nosso organismo compreende que isso é um momento em que ele precisa dar tudo de si para que a gente consiga lidar com aquela situação da melhor forma possível. Só que isso produz uma sobrecarga no organismo, uma sobrecarga energética, inclusive, no organismo, porque o nosso organismo ele se prepara quimicamente para fazer isso. Então, um monte de hormônio é liberado e vai para a corrente sanguínea, e os músculos eles são ativados para a gente lutar ou correr, né? Eu estou falando em termos instintivos mesmo. Nós somos animais também, porque nós temos um corpo animal e a gente precisa se dar conta disso. Às vezes a gente tem uma noção assim de que a gente já está em outra escala, assim, sabe, evolutiva, e no entanto a gente tem uma realidade diferente dessa, às vezes da nossa fantasia, entende? Então a gente precisa também incluir essa outra parte para entender o que acontece com a gente. Então existe uma sobrecarga neste momento que é muito útil e que vai, vamos dizer assim, nos salvar em muitos momentos, e que já nos salvou em muitos momentos. Mas é uma sobrecarga para durar um período de tempo curto, enquanto aquela situação durar, e depois passa, e o nosso organismo volta ao normal. Bom, era para ser assim, só que essa sobrecarga, na verdade, a gente não volta ao normal, a gente vive nessa sobrecarga. E é por isso que eu estava falando da nossa cultura, da nossa sociedade, porque a base disso é a gente estar na sobrecarga, a gente precisa estar na sobrecarga, porque estar na sobrecarga é legal, né? É saudável, é produtivo, você é uma pessoa, poxa, inteligente, você é uma pessoa que não para, poxa. Mas será que é legal mesmo? Então, eu acho que a gente tem que começar a refletir, porque a gente já nasceu
com esse contexto posto. E quando a gente nasce num contexto posto, é muito difícil da gente começar a questioná-lo. É como se essa fosse a realidade. Não, essa é de certa forma a realidade, mas é uma realidade, né, na qual você está. Não significa que é a única. Então, isso pode abrir muitas formas de você compreender aquilo, da situação que você está vivendo, e fazer novas escolhas, né? Porque essa sobrecarga que a gente vive vai gerar alguma consequência. Porque se, por exemplo, existe um hormônio que é liberado no estresse e que continuamente ele continua a ser liberado, não só naquela situação que eu falei extrema, né? A situação acabou, mas você continua liberando aquele hormônio, porque na verdade você entende, você sente que você continua vivendo numa situação de perigo, de estresse. E aí a gente tem milhões de coisas que a gente poderia pensar aqui, tá certo? Por exemplo, será que a gente vive numa sociedade, numa cultura, num tempo que a gente tem tranquilidade? Poxa, vai dar tudo certo, tá tudo tão bem cuidado, tá tudo bem planejado. Ou será que a gente fica sempre com um certo receio de que as coisas, poxa, será que vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou ter meu trabalho mesmo? Será que eu vou ter meu emprego mesmo? Sabe que será? Isso mantém a gente numa carga de estresse alto. Tudo isso que eu tô falando, e muitas outras coisas podem vir também na sua cabeça, que você pode encaixar nisso, tá? O que eu tô falando aqui não é único e não é a verdade absoluta. É só pra gente pensar sobre isso. É um estímulo, na verdade, pra gente refletir sobre isso. E mais uma vez eu digo, eu me incluo nisso, tá? Eu estou incluída em tudo isso que eu tô falando, tá certo? Bom, então, no momento que a gente tem essa sobrecarga crônica, já ouviram falar de estresse crônico? Pois é. A gente tem uma sobrecarga crônica e isso vai gerar consequências. Porque, vamos dizer, aquele hormôniozinho que tinha que ser liberado só no momento de extremo, né, na situação extrema, ele continua a ser liberado continuamente, bom, isso vai ter uma consequência no nosso organismo. E aí, o que é que vai acontecer, gente? Sintoma. Um monte de sintoma. Tanto físico como psicológico, diversos. E aí a gente vai buscar o quê? Remédio. A gente vai numa farmácia comprar medicação para tratar sintomas que não vão curar a gente. E aí isso é um poço sem fundo. E aí a angústia fica gigante, e aí um monte de gente deprimido e ansioso, e aí vem um monte de nome para classificar. E aí, quando a gente classifica, a gente entende que é normal, tá tudo certo, faz parte. Será? Então, assim, vamos começar a pensar, será mesmo? Será que... E com isso eu não estou dizendo que não é pra gente usar medicação, né? Que nada disso. A medicação graças a Deus, existe, está aí para ser utilizada. O problema é a gente pegar a medicação e colocar como resposta a tudo que nós sentimos. Não vai responder. E a gente vai ficar com a frustração gigante e não vai resolver o problema. E aí, o que a gente vai fazer? Então deixa eu tentar abaixar essa ansiedade, essa angústia que eu tô sentindo, essa aceleração que eu tô sentindo. O que é que vai fazer? Aí a gente vai procurar as válvulas de escape, que eu falei até semana passada, que a gente tem, que a nossa cultura nos indica, de certa forma, que é vamos consumir? Vamos ao shopping consumir. Porque aí também existem hormônios que começam a ser liberados e você sente um certo prazer. Aí você começa a tentar, contrabalançar aquilo que você estava sentindo. Vamos comer? Também tem um monte de hormônios. E não é só hormônios que estão envolvidos nisso. Tem uma série de outras coisas, sabe? Tem o significado, por exemplo, que a comida tem na sua vida. Vamos beber. Porque a bebida me relaxa, eu preciso beber todo dia. Porque beber todo... Eu já ouvi várias vezes isso. Porque a bebida entra como um fator de relaxamento. E aí tem um grande problema. Porque a bebida, ela é um depressor do sistema nervoso, o álcool. Só que, de fato, não te relaxa. Ele te apaga. É diferente. É como se você estivesse procurando, a pessoa que faz isso, ela está procurando um desligamento. Porque talvez não esteja suportando o ligamento excessivo em que ela está. Só que desligar não vai resolver.
Esse é o problema que a gente tem, sabe? Dessa forma de pensar, de tentar anular ao invés de resolver. Não vai resolver apagar. Então, isso não é relaxamento. O relaxamento, de fato, que, por exemplo, técnicas como uma meditação bem feita pode proporcionar, a sua consciência, ela permanece. Você fica consciente, às vezes muito mais consciente até, e não apagado. Quando você bebe álcool, quando você bebe mais do que você consegue suportar, o que acontece? A sua consciência apaga. Então, esse é o processo do álcool, né? Então, a gente acaba buscando formas de lidar com aquilo que a gente está sentindo de uma maneira inadequada, né? Então, até o lazer está impregnado dessa forma de pensar. Então, a gente precisa ir para um lazer, para se divertir, para extravasar, né? Não é para se divertir de uma forma com presença, não. É para se divertir com euforia. Euforia. O eu fora de si. Não é o eu dentro, centrado em si, para poder inclusive absorver e usufruir tudo que a situação pode lhe dar. De alegria, de contentamento, de relaxamento. Não. É eu fora de mim. Então, isso, gente, vai estar impregnado em tudo. Se a gente começar a parar para pensar, perceber letras de música, perceber forma como os eventos são construídos, entra muitas coisas aí, tá certo? É só pra gente pensar um pouco mesmo. Talvez a gente possa conseguir se divertir de uma forma que a gente possa ser a gente. Não precisa estar fora de si para isso, sabe? Possa estar presente, sustentando também o que é bom. Porque às vezes a gente tem dificuldade de sustentar o que é bom. E aí eu não vou nem entrar nisso hoje, porque isso já é uma outra conversa que a gente vai ter, tá certo? Mas vamos continuar aqui no tema de hoje. E aí a gente pode partir para uma segunda questão, que é: como é que é o seu dia a dia? Então, a primeira coisa é essa, da gente entender, né, que existe um sistema em funcionamento, né, maior, que nos engloba, né, que nos alcança a todos nós e que nós fazemos parte dele, de alguma forma. E a gente precisa entender como, né? Então, essa seria uma primeira grande coisa para a gente refletir. A segunda coisa é: como é que é o seu dia a dia? Como é que você dorme? Como é que é o seu sono? Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou dormir e aí eu vou me recompor, né? Eu vou dormir, eu vou me recompor, porque o sono me relaxa. Só que quantas pessoas, gente, estão tendo problemas de sono? Quantas pessoas reportam que não estão conseguindo dormir direito, ou que tem um sono que está sendo cortado, ou que tem um sono muito superficial? O que é um sono superficial? É um corpo que não está relaxando. É um corpo, é um sistema que não consegue relaxar, porque ele fica em alerta todo o tempo. Então você não pode dormir, de fato. Sabe como é? É aquela informação que está ali: não pode dormir, porque eu estou em alerta. Então, quantas pessoas você conhece que já lhe disseram isso, ou até você mesmo? Então, às vezes a gente quer... Às vezes não, eu acho que até isso é uma coisa bem comum da gente, né? A gente quer o resultado, mas a gente não para construir o caminho para ter aquele resultado. Então, a gente quer dormir super bem, mas você quer dormir bem, né? Mas será que você está construindo o processo de adormecer? Porque nós não somos uma coisa, sabe, um interruptor que você liga, apaga, desliga, né? E liga, acende, desliga, apaga, liga, acende, desliga, apaga. A gente vive como se a gente fosse um interruptor. A gente não é um interruptor. A gente precisa adormecer, porque é um processo onde várias coisas acontecem na gente. Quimicamente falando, biologicamente falando, a gente se prepara para dormir. O corpo se prepara para dormir. A gente não deixa ele se preparar, entende? Então a gente tem que começar a perceber isso e ajudar isso. Então, na hora de você dormir, como é que é o ambiente que você dorme?
tem muita luz, ou a gente precisa de escuro para dormir. Né? Já tem várias pesquisas falando disso. Tem hormônios que são secretados, que são liberados no escuro e que vão ajudar a gente a restituir nossa saúde, né? A se recompor durante o dia que a gente teve. Como é que é o som, o barulho para você? É um ambiente que não tem barulho? É um ambiente que você tem muito barulho, que dificulta a sua dormida? Então, tudo isso você precisa começar a pensar. Ah, Melissa, mas eu não tenho como mudar isso de hoje para amanhã. Não tem como mudar isso de hoje para amanhã? Tudo bem, mas tem como começar a pensar sobre isso para começar a criar uma maneira de, em algum momento, conseguir mudar isso. A gente não pode ficar presa na impotência, porque é uma outra coisa que parece. Quando a gente começa a refletir sobre as coisas, ah, mas eu não posso mudar isso. Calma, comece a pensar. Lembre da palavra processo. Não é assim, imediatismo, é um processo. Então tem o som, que é uma coisa importante. Uma outra coisa que é super comum hoje em dia é o celular. Então a gente dorme, às vezes, né? Tenta dormir e vai ficar lendo no celular. Coisas inúteis, muitas vezes, absolutamente inúteis. O que são coisas inúteis? Coisas que não vão lhe agregar em nada, que não vão lhe enriquecer em nada. É só informação inútil que vai encher seu cérebro, sua mente, de informação excessiva e vai mantê-lo funcionando. E aí você vai ter dificuldade de dormir. Então, por que não a gente escolher coisas que nos ajudem a dormir? Por que não? Quer ficar no celular? Fica, mas assim, por que não assiste alguma coisa legal? Tira a luz azul, diminui a luz, porque isso também já está provado que interfere. Então, baixa a luzinha do celular, sabe? Deixa ele bem escurinho, bem sem luz. E assiste alguma coisa que seja interessante. Assiste um vídeo, uma live, um filme, ou lê um texto no celular, que seja, mas que lhe agregue, que lhe enriqueça de alguma forma, sabe? Que amplie sua consciência, sua percepção de alguma maneira da vida, porque isso ajuda a gente a dormir, gente. Porque isso ajuda a gente a relaxar. Tá certo? Ou então pega um livro. Pega um livro para ler, deixa lá já do lado da sua cama o livro para a hora de ler. Você só pega ele na hora de ler. E aí, nessa hora, tem aquela pessoa que vai dizer assim que, poxa, tem que aproveitar, tô com um livro aí para ler, um livro técnico, viu? Para ler. Não, gente, nessa hora não é livro técnico, porque o livro técnico vai fazer sua cabeça continuar processando aquelas informações todas. Então, vai manter a gente mais acordado. Às vezes que eu fiz isso, eu perdi o sono. Então, não é livro técnico, sabe? É um livro que ajude você a relaxar, que tem a ver com sua alma, vou falar assim, sabe? Aquela coisa que lhe agrada, que lhe aconchega, que faz sentido, que melhora a sua consciência, a sua percepção das coisas. É nessa hora que você vai ler isso, tá certo? Então, isso vai ajudar. Essa é a segunda coisa. A terceira e última coisa é como é que você acorda? Você acorda, abre o olho, já sai, tô atrasado. Você já acordou atrasado pro seu dia. Já foi. Então, acordar atrasado, estressada, já é acordar em descompasso. E aí eu volto para o gerúndio, que eu estava usando ontem, né? A gente vai acordando, também é um processo, a gente não é liga-desliga. Então, se a gente passa horas dormindo e de repente que em 2 minutos já está acordado, não vai funcionar assim. A gente precisa acordar. Para isso, a gente precisa separar um tempo para que isso aconteça. Então, eu mesmo, se eu acordo atrasada, já era. Eu saio derrubando coisa, eu quebro coisa, me bato. Porque eu não tô acordada, o corpo não tá acordado. Então, eu já sei que eu separo 1 hora para eu acordar. Então, se eu tenho um compromisso X hora e eu vou ter que me deslocar e eu vou demorar meia hora para me deslocar, eu vou ter que fazer conta. Porque eu vou ter que ter 1 hora para eu acordar, por exemplo. E cada um vai ter um tempo. Então, você tem um tempo, eu tenho um tempo. Mas o importante é que a gente possa parar para entender qual é o tempo que eu preciso. Então, essa é uma boa pergunta. Qual é o tempo que eu preciso para eu, de fato, estar acordado?
Porque aí você vai se programar para aquilo. É preciso respeitar. Se respeitar é respeitar esse tempo. Para você tomar um café com calma, para você fazer sua comida com calma, seja lá o que você gosta de comer, não importa. Mas que você não engula. Você tá começando o dia. Você vai engolir o negócio? Comece seu dia, sabe? Você tá vivo. E vamos respirar, e vamos, sabe? Fazer a coisa de uma forma que faça sentido para você. Porque senão a gente acaba vivendo uma vida sem sentido e aí isso tem sérias consequências e as consequências não estão lá na frente, as consequências estão hoje. E à nossa volta, ao nosso redor, as consequências são sintomas. É insatisfação, é tristeza e tantas outras coisas chatas, ruins, que fazem parte da vida, mas que a gente precisa poder escolher fazer a nossa parte para que a gente tenha um resultado mais próximo dentro do que a gente deseja. Então, acordar também é importante. Então, são essas 3 coisas, tá? Que eu queria falar hoje, pra gente começar a pensar. Isso não é um fechamento de assunto, na verdade, isso é uma abertura de assunto e a gente poderia ficar falando aqui uma semana inteira sobre isso. E acho que isso importa a todo mundo, tá certo? Então, fica a sugestão pra gente refletir sobre isso. Quem quiser me falar alguma coisa sobre isso também, fica à vontade, me dá um retorno. E vamos seguir nesse tema, tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau!